Satanás, nos últimos dias, tentará imitar a volta de Jesus. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e agora mestrando em teologia. E este canal tem como objetivo te ajudar a entender, a compreender a Bíblia Sagrada, as profecias, de maneira simples e descomplicada. No vídeo de hoje vamos falar de uma profecia muito importante, repetida por Jesus várias vezes. Esse vídeo é um vídeo que eu gravei já tem um tempo para uma associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é onde nós fizemos uma jornada profética. E eu falei sobre o falso Cristo, a imitação de Satanás nos últimos dias, onde ele vai tentar imitar Jesus, né, a volta de Jesus. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, o vídeo de hoje é muito interessante, porque vai quebrar alguns paradigmas seu, eu tenho certeza disso, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, eu vi que esse assunto ele é muito mais, como posso dizer, tem muitos detalhes que eu desconhecia e acredito que você vai aprender coisas novas hoje. Mas eu preciso fazer a parte importante aqui do vídeo também, que é o meu merchan. Se você quer o Adriano Cecílio fazendo palestra, semana de oração aí na sua igreja, no seu distrito, então entre em contato comigo. Tem aqui o link na descrição para a gente poder marcar um dia. Também na descrição do vídeo tem o curso Apocalipse Revelado, que está com um preço assim imperdível, é sério mesmo. Dá um clica lá, entra na nossa página, enfim, acessa os nossos conteúdos, adquira, porque você com certeza vai ver o Apocalipse de uma maneira diferente, como você nunca viu. É sério. São mais de 26 anos estudando o Apocalipse. Então o que eu trago nesse curso é algo assim do coração, é algo assim profundo para que você tenha uma experiência verdadeira com a palavra de Deus. Tá certo? Então, clica aqui no link da descrição e adquira o Apocalipse Revelado. Preciso também convidar você para assistir os nossos últimos vídeos. Tá aqui, ó. O último eu gravei foi um react que eu gravei sobre uma fala de um amigo meu, posso dizer que é amigo, né, conhecido, que ele fala sobre a família. Eu não concordo com a maneira como ele falou, como ele defende a família, e nesse vídeo eu exponho aqui aquilo que eu acredito, aquilo que penso que a Bíblia defende sobre a família. Então tá muito interessante, corre lá, assista esse vídeo aí. Então vamos lá para o vídeo. Você vai assistir agora uma palestra em que fiz, tá? E eu vou preparar esse material, todo esse material aí, eu vou deixar disponível lá na minha plataforma, Minuto Profético Academy. É fácil, você digita aí minutoprofético.com, você entra na plataforma, se você não é cadastrado, faz teu cadastro, e lá no módulo materiais gratuito, fica lá embaixo, você pode clicar e baixar vários conteúdos, inclusive o conteúdo desta palestra aqui. Tá bom? Combinado? Então bora lá pro vídeo. Olá, para você que não me conhece, eu sou o pastor Adriano Cecílio e tenho a honra, o privilégio de participar desta série que foi escrita pelo meu amigo pastor Gilberto Taz. Muito obrigado, pastor Gilberto, pelo convite para estar aqui, né, representando a igreja, falando um assunto muito importante. Parabéns à Associação Cearense por essa iniciativa, maravilhoso. E você, meu irmão que está assistindo, aproveite cada dia, cada tema, que eu tenho certeza que haverá um crescimento espiritual. E o tema de hoje é um tema muito curioso, e um tema até aguardado por muitos, né? É sobre a vinda do Cristo, mas essa aqui não é o Cristo verdadeiro, né? Será que Satanás ele vai imitar a volta de Jesus? Será que ele terá tanta astúcia ou audácia para fazer esse tipo de coisa? Nós, adventistas, acreditamos que ele vai tentar enganar as pessoas e vai conseguir enganar muitos, né? Eu separei aqui um texto para poder sistematizar as nossas ideias de hoje, para ficar mais fácil para a compreensão. Vou colocar aqui na tela para você entender melhor. Então vamos lá.
Vamos entender essa questão do falso Cristo. Vai vir, Satanás vai imitar a volta de Jesus, né? O que nós acreditamos sobre esse assunto. Né? Então vamos lá. A Bíblia alerta sobre uma grande falsificação antes da verdadeira volta de Cristo. Vai ter uma falsa. E como será isso? Que textos que apresentam isso? Eu separei dois, né? Um aqui é Mateus capítulo 24, você conhece muito bem, que diz assim: pois surgirão falsos cristos, olha lá, e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Interessante, né? Conforme vai passando o tempo, chegando perto de um grande evento escatológico, Satanás ele começa a intensificar seus sinais para enganar as pessoas. Né? Por isso que quando Cristo esteve aqui na primeira vinda, ele usou muitas ações demoníacas, né? Porque ele também começou a trabalhar dobrado, né? Porque algo importante estava acontecendo, que foi a primeira vinda de Cristo. Agora imagine só na segunda vinda de Cristo, como ele vai operar sinais e prodígios. Né? Temos outro texto escatológico também, que está lá em Apocalipse, que diz o seguinte, ó, faz grandes sinais, sei lá, mais uma vez sinais, né? Chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Lembra lá com Elias, né? Desceu fogo verdadeiro sobre o altar verdadeiro. Nos últimos dias vai descer um fogo falso em cima de um altar falso. Né? Satanás ele vai tentar operar sinais e prodígios para enganar as pessoas. Né? Nós temos uma declaração de Ellen White que reflete muito aquilo que nós acreditamos. Está no livro O Grande Conflito e eu trouxe aqui para você conferir comigo. Vamos fazer a leitura para a gente compreender melhor. Olha só, diz assim, ó. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Olha que audácia. Hein? A igreja tem muito tempo professado considerar o advento do Salvador como uma realização de suas esperanças. Hein? Assim, o grande enganador fará parecer que o Cristo veio. Olha só. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso. Não? Paulo diz que os anjos, demônios, eles podem se personificar, né? Se transformar em anjo de luz. Né? Imagine o próprio Satanás. Né? Continuando aqui. Ó. Com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse, né? A glória que cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Então ele fará um prodígio, um sinal em que as pessoas falam assim, a gente nunca viu algo tão glorioso, né? Mas haverá algo muito maior glorioso que será a verdadeira volta de Cristo. Mas segundo Ellen White, segundo revelação profética, ele vai tentar, né, imitar a volta de Cristo. Né? Muito bem. A glória que o cerca é excedida por coisa alguma, ok, nós já lemos, né? Tenha contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos, olha só, né? As mãos e sobre eles pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seus discípulos quando na terra esteve, olha só, sua voz, presta atenção nesse detalhe, ó. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, em tom manso e compassivo, apresenta alguma das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Então perceba que Satanás ele não vem com mentira pura, né? Ele usa a verdade com mentira, aí se torna o engano, né? Cura as doenças do povo, e então em seu pretenso caráter de Cristo, né? Alega ter mudado o sábado para o domingo, tá vendo? Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia, blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviado com luz e a verdade. E este poderoso engano, quase invencível. Queridos, nós estamos diante de nós momentos assim complicadíssimos, né?
em que Satanás ele vai operar com grandes sinais, tentando imitar a própria vinda de Cristo, né? E olha só, curando pessoas, discursando, né? Levando palavras de conforto, né? Levando esse Jesus agradável, manso, que as pessoas tanto querem, né? O Jesus amor, paz e amor, né? Só que ele começa então a atacar a lei de Deus, como sempre foi o caráter de Satanás, né? Atacar a lei de Deus, dizendo então que o sábado foi mudado para o domingo, né? Então claramente ele fere as escrituras, né? E diz aqui que será quase invencível esse engano, né? Por que quase invencível? Né? Porque aqueles que estiverem firmes na palavra do Senhor, né? Conhecendo aquilo que Cristo já deixou, não serão enganados, não serão enganados, né? Vamos colocar mais alguns detalhes nessa nossa conversa aqui, ó. Vamos falar um pouco mais, ó. Como reconhecer o falso Cristo? Desde que eu entrei para o movimento adventista, né, adolescente, eu escuto sobre essa volta do falso Cristo, né? Talvez você que tem mais tempo de igreja, como eu, já ouviu, né? E surgem algumas respostas, né? Como reconhecer, como distinguir o verdadeiro do falso, né? Aí surgem as respostas. Primeira, são respostas bíblicas, né? Então diz o seguinte, ó, que Jesus em sua vinda não tocará o chão. E é verdade, verdade. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, ele vai, os anjos vêm, pega o rebanho, né? Pega os filhos, todos nós nos pegarão, né? E ele nos levará para o céu, né? Então realmente Jesus não toca nessa terra. Na segunda vinda dele aqui, ele não toca, tá bom? Isso é verdade, é bíblico, né? O que mais? No retorno de Jesus, todo olho verá. Verdade, diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, né? Assim como sai um relâmpago do ocidente e se vê no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, diz Apocalipse capítulo 1, né? Então é bíblico, todo olho, todo ser humano verá. Como vai ser isso, pastor? Porque o planeta Terra é redondo, né? Como que vai fazer? Gente, eu não sei, é um evento sobrenatural, né? Mas a Bíblia está dizendo que todo olho verá, então todo olho verá, ok? Muito bem, o que mais? Uma terceira resposta para você reconhecer o verdadeiro, né? Distinguir o verdadeiro do falso, né? Então tem: os mortos ressuscitarão com a vinda do verdadeiro Cristo. E é verdade. Se você vê Jesus andando pela terra e não teve morto ressuscitado, né? Não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Porque a Bíblia diz que na vinda dele, né? Ouvindo a voz, né? Do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, né? Então vai ser um evento assim barulhento, né? Barulhento, né? Então preste atenção nesse detalhe, tá? Mas eu queria colocar uma pimentinha aqui para a gente discutir esse assunto, que é muito importante, tá? Para você pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Posso dizer assim, né? Essas respostas, elas são boas respostas, são respostas bíblicas, né? Mas pense o seguinte: nós estamos falando de um engano, ou melhor, estamos falando de alguém que há séculos sabe disso, de tudo isso daí, que há séculos lida com o ser humano e com a mente humana, e vocês acham realmente que esses eventos verdadeiros, né, não podem ser manipulados? Como assim, pastor? Então pensa comigo, ó. Jesus em sua vida não tocará o chão. Vocês acham que Satanás não sabe disso? Então é só tocar. Não, peraí, tocou o chão, não tocou, não, é Jesus. Aí você olha para aquele Cristo glorioso, curando as pessoas, fazendo coisas maravilhosas. Vocês acham que naquele momento você vai ficar olhando para o pé dele, se ele está tocando no chão ou não? Entende o que eu estou querendo dizer? O engano será tão sutil, tão articulado, né, que esse negócio de tocar no chão e não tocar não vai fazer muita diferença, né? Não sei vocês, mas às vezes a gente está assistindo algumas coisas na internet, alguns vídeos de alguns ilusionistas, né? E aí você fala, mas como pode, né? Será que é verdade isso, né? E aí são detalhes que você nem presta atenção, porque o que ele faz ali diante dos teus olhos é impressionante. Que os detalhes que talvez façam diferença para você saber se é apenas uma ilusão, né, passa despercebido, né? Então assim, cuidado para você não colocar a tua esperança na tua expertise. Não, ele toca no chão. Não toca no chão. Tá? Cuidado com isso. O que mais? Ó, no retorno de Jesus, todo olho verá. Verdade, é bíblico, né? Mas quem garante que todo mundo está vendo?
Por exemplo, vamos supor, estou eu e você, o irmão José do meu lado, e a gente começa a olhar para o céu e ver uma nuvem gloriosa, Cristo voltando, né? E ele falou, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você está vendo, irmão José? Ele falou, estou vendo, pastor. Não, então todo olho verá. Como que eu sei que todo mundo está vendo? Entende o ponto que eu estou querendo dizer aqui para poder aguçar você, né? Porque hoje nós temos a internet, né? Satanás ele pode também utilizar dos meios tecnológicos para que todo olho veja, né? Jesus de maneira sobrenatural fará isso, né? Mas eu não duvido que ele vá usar a inteligência artificial e tantos outros meios, né, de comunicação para fingir que todo olho verá. É ou não é? Estou falando bobeira? Pensa e reflita sobre isso. Será que você vai conseguir, naquele momento, de perceber o que é falso por causa que todo olho o está vendo ou não? Complicado, né? E agora o último aqui, ó. Os mortos ressuscitarão com a vinda do verdadeiro Cristo. E é bíblico, é verdade, né? Beleza. Mas quem garante que Satanás não possa imitar uma ressurreição? Ele não enganou lá quem foi Saul, que foi lá conversar, né, com a viúva, lá com a feiticeira lá, né, e me fez parecer que era o profeta que estava falando com Saul, né? Então, esse negócio de ressurreição, que é bíblico, e realmente quando Cristo verdadeiro voltar, os túmulos se abrirão, mas vocês acham que Satanás não está limitado a não operar esse tipo de coisa, né? Existem coisas aí que a gente precisa pensar, né? Então, como sair dessa, pastor? O senhor jogou um problema aí, agora precisa de uma solução. E é isso que eu quero concluir. Então, qual será a melhor maneira para não ser enganado? Eu vou usar um argumento aqui, né? Melhor forma de não ser enganado é o seguinte, ó, guarda no teu coração as palavras do próprio Cristo. Ó. Está lá em João capítulo 10. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, é a promessa de Cristo. Então, é a promessa de Cristo que vai te guardar do engano. Como assim, pastor? E eu quero olhar bem para você aqui. Não fique preocupado com os eventos, né? Se preocupe com o Senhor dos eventos. Se preocupe hoje em ter Jesus como o teu pastor hoje, no teu relacionamento. Você assistindo essa série demonstra que você tem interesse em aprender mais sobre o Cristo. Mas não fique tão fixado nos eventos, na profecia, mas no Senhor da profecia. É no dia a dia, ouvindo a voz do Cristo, no silêncio do teu quarto, do teu escritório, do teu momento com Ele, que você vai aprender a distinguir a verdadeira voz, da voz melodiosa falsa, da verdadeira voz do Cristo. Porque Jesus, Ele fala, o bom pastor, e as ovelhas conhecem a sua voz. E as suas ovelhas jamais serão arrebatadas da mão do Cristo. Essa é a promessa. Se apegue a isso, tá bom? Deus te abençoe. Deus te dê a cada dia, né, esse sentimento de pertencimento ao aprisco do Senhor e que você está guardado pelo verdadeiro pastor. Né? Mesmo que o falso Cristo apareça, se você está firme com o verdadeiro pastor hoje, você não será arrebatado das mãos desse pastor. Deus te abençoe, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo tema. Valeu!